Como foi essa separação? Porque vocês estavam no auge. O que rolou? Aquele desentendimento tipo Cara, de banda? foi uma puta de uma cagada, cara. É. Foi puro ego. A gente era moleque e a gente tava fazendo muito sucesso e ganhando dinheiro. Isso Então, é um quando problema. começa a ganhar muito dinheiro e muito moleque, cara... Sobe pra cabeça, não tem Subiu. jeito. E aí, o ego. A gente estava pensando em fazer um programa de TV e estudando como é que ia ser. E aí, quem ia escrever? O Marco queria que só ele escrevesse, ele fosse o redator-chefe. E a gente queria também escrever e tal. Porque no início, o Marco Bianchi era o redator. Ah, é? Eu quase não escrevia. Eu comecei a escrever de verdade depois que acabou o Sobrinhos do Ataíde. Porque até então eu era o que menos escrevia. O Bonfá escrevia de vez em quando, o Marco escrevia grande maioria dos textos e eu escrevia muito pouco. Mas os três faziam vozes, os três. Eu fazia as principais vozes, porque eu tinha essa habilidade de timbres e vozes e fazer isso bem. Tá. O Bonfá fazia as vozes mais de locutor e tal, então toda a história tinha uma voz mais de locutorzão, narrador, era o Bonfá, que tem esse vozeirão. E o Marco fazia umas vozes de personagem, vamos dizer, é o personagem que faz levanta a escada a bola, pro personagem. Então, quando eu tinha o Pequeno Wilber, por Pequeno exemplo. Wilber, aí ele fazia a narração. Estava o Pequeno Wilber no rancho do vovô Walton. E eu fazia o Wilber. Ele fazia também a narração do show de explosão, não era ele? É ele que fazia. Ele que fazia. Eu lembro. Mas os personagens, o Peterson Foca, o Pequeno Wilber, a Valesca, era mais eu que fazia. E o Marco fazia o Marquinho. Que era do Seu Gilmar e Marquinho. O Bonfá era o Seu Gilmar e o Marco era o Marquinho. Qual que era a história mesmo? Que falava, os americanos são muito melhores. E o pai era o Xi Marquinho. Que pegou, né? Virou Xi Marquinho até hoje. Marquinho. Né? E o lance do... O que eu estou fazendo na varanda de cueca? Churrasco. Onde era isso? Isso daí era pegando carona numa propaganda de churrasqueiras. Que existia aqui. O cara falou, agora você pode fazer churrascos na sua varanda do apartamento, na sala de estar. Você pode fazer churrasco em todo lugar, com a churrasqueira que não solta fumaça. Daí a gente fazia o Fumas Grill. E aí era o... Fumas Grill, é mesmo. Fumas Grill. E aí era esse cara que falava, o que eu estou fazendo de cuecas no apartamento? Churrasco! Agora você pode fazer churrasco em qualquer lugar da sua casa. Aí o cara fala, Tavares, tá pegando fogo na sua cueca, porra. Não, relaxa, pô. Senta e toma mais uma chuleta, come uma chuleta aí. Pode crer. Era isso. Então, os papéis no começo era isso que você falou? O Bianchi era o roteirista principal e o Bonfá ajudava. Vozes era mais você e o Bonfá e o Bianchi fazia as coisas. O Bonfá, vozes, eu e o Bianchi fazia muitas vozes, o Bonfá fazia um pouco menos de vozes. O Bonfá fazia menos, tá. E assim, sempre nas histórias, o personagem mesmo era eu que fazia e o Marco fazia mais a voz. Mas não era sempre também, tipo, a gente viu agora, tem outros exemplos. Mas talvez os que mais tenham se destacado eram as vozes que eu acabei fazendo. E o Marco, um excelente roteirista, escreve pra caralho, muito bem. E aí, quando a gente começou a pensar em fazer o roteiro de um programa de TV, aí começou essa briguinha de egos. Quem vai escrever? E aí teve uma cena que foi fatídica, cara, que foi... A gente contratou um cara para ser o nosso coach de atores. Como assim, coach de atores? Cara, a gente queria aprender a se soltar, atuar e tal, porque a gente só fazia rádio, né? A gente nunca tinha feito imagem. É verdade. A gente fazia como vocês o mesmos. Rock Go, mas éramos nós mesmos. A gente nunca tinha interpretado o personagem. Não era tipo Cacete e Planeta que os caras faziam vários personagens. Aí, a gente contratou o Flávio Mendes para ser nosso professor de teatro. E era na casa do Marco de manhã cedo. Que pro Marco já é um problema, porque ele gosta de dormir até tarde. Então ele já tinha que acordar, já acordava meio de mau humor. E aí um dos exercícios, cara, era pra gente começar a dar risada. Vamos dar risada, vamos soltar.
Meu, e de repente, cara, e era pra eu, o Bonfá e o Bianchi, de repente eu, o Bonfá, dando risada, e o professor também, pra estimular a risada, eu olho o Marco assim, dando uma risada meio sem graça, ele tava ficando puto, cara. Ele começou a ficar puto que a gente tava fazendo barulho e que os vizinhos iam achar que ele tava muito louco e dando gargalhada de manhã, naquele horário da manhã. Né? Tipo, puta maconheiro, meu, dando risada, não sei o quê. E ele começou a entrar numa paranoia que o vizinho ia se ligar. E ele começou a ficar muito puto. E eu e o Bonfá percebemos que ele começou a ficar puto. E aí, cara, aí a risada virou de verdade. Deixou de ser exercício e virou verdade. Meu, aí eu tava chorando, cagando, de rir, caindo no chão. O Bonfá também, meu. E aí ele falou, para! Chega! Fora da minha casa todo mundo! Surtou. Caramba. Sai já da minha casa, não quero mais você aqui. Meu, da gente, caralho, Marco, mas o que aconteceu? Não, porra, sai da minha casa. Vocês estão vendo que vocês estão fazendo bagunça. Meu, e aí isso virou a briga e o fim dos Sobrinhos da Taíde. Tá zoando? Por causa de uma bobagem. Caralho, velho, que estopinho. Porque foi um estopim de um monte de coisa, cara. Foi juntando, né? Não é uma coisa só. Pô, eu conheci os caras desde os 7 anos de idade. E a gente, tava trabalhando junto desde 91. Convivendo A gente estudou junto de 79 a 90 e trabalhou de 91 a 99. Cara, eram 20 anos de histórias. Então, quando a gente começou a bater boca na casa dele, virou tipo, puta, aquela vez no sítio da sua avó, você falou não sei o que lá. Ah, mas aquela vez no campo de futebol, você fez não sei o que lá. Ah, mas aquela vez que a gente tava não sei o que. Meu, começou a virar umas histórias, de puta, na quinta série você falou isso pra mim, não sei o quê. Pegou o meu lanche, você deu em cima daquela mina. Puta, virou, cara, caixa de Pandora, assim. Começaram a sair todos os demônios de uma amizade de 20 anos, numa briga boba, por um motivo bobo, mas que era o estopim do quê? De um monte de ego ali que tava querendo, se prevalecer e controlar o grupo e explodiu. Aí no dia seguinte o Marco ligou e falou, acabou o grupo. Caralho. Eu falei, como? Não teve nem conversa assim? Não teve nem conversa. Falou, não quero mais, acabou. Aí a gente falou, a gente tem um contrato com 89 para cumprir. Falou, então a gente cumpre o contrato, acabou com 89 o contrato, acabou os Sobrinhos. E foi assim que acabou. Cara. E tinha mais quanto tempo? Tinha mais uns 5 meses, 4 meses que a gente daí ficou se encontrando e era, se encontrava, mal se falava, com cara fechada, fazia o que tinha que fazer, virava as costas e ia embora. Puta clima de merda. Imagina. E o grupo com data de encerramento. E acabou. Caralho. Aí eu falei, nossa, mano, acabou os Sobrinhos da Taíde, eu não sei escrever, não tenho mais o Marco para escrever as piadas para mim, o que eu vou fazer? Vou ter que escrever eu. Aí meu Bonfá me ligou, falou, porra, porque nessas a briga foi mais com o Marco, né? Porque ele decidiu mesmo. Ele que, e fui meio eu e o Marco que tretamos, e o Bonfá ficou meio, tipo, de olho arregalado, olhando assim. E aí a gente tretou e acabou o grupo. Aí o Bonfá me ligou, falou, porra, Felipe, vamos fazer um programa, nós, então? Quem que se dá bem, o Bonfá cuidava bastante da parte comercial, assim como eu, né? Até hoje ele é bom nisso, né? Por causa do Risadaria. Então, a gente fazia essa parte juntos aí, né, nessa empresa que a gente tinha. E aí eu falei, beleza, então vamos fazer. Daí a gente começou a fazer um programa na Jovem Pan. Chamava-se Boca Cheia, que era um programa de manhã, das 6 às 8 da manhã, notícia com quadrinhos de humor. Será que eu lembro disso? Saiu algum personagem disso? Não, né? Era só... Não, disso não. Mas aí, cara, aí a gente ganhou também um espaço na Jovem Pan para fazer um programa que chamava-se Espaço de Inutilidade Pública, que aí eram quadrinhos de humor. Então tipo passava Sobrinhos. Tipo Sobrinhos, historinhas curtinhas de 1 minuto e meio, 2 minutos. E aí nesse espaço de inutilidade pública é que eu criei o Homem Cueca. Porque o forte de vocês era criar personagens, né?
E lá no outro, nesse primeiro, como chamava? Do Notícias? O Boca Cheia, não. Boca Cheia não. Era só notícia, mas a gente fazia umas piadas de notícia, umas coisas ligadas à notícia, piadas de notícia. Não bateu muito forte, não chegou a pegar ou pegou? Cara, era muito difícil de fazer. O programa começava às 6 da manhã, então a gente tinha que chegar na rádio às 5, cara. Pra chegar na rádio às 5, você tem que acordar às 4h30. Pra você acordar às 4h30, você tem que dormir às 9. E eu não conseguia dormir às 9. Então, comecei a ter uma vida de maluco, né? Comecei a, às vezes, ia varado, ia dormir só depois do programa, porque, aí, tipo, eu tinha uma namorada e depois eu me separei. Aí eu fiquei numa fase que eu tava solteiro, morando num flat, fazendo um programa, que começava, que eu tinha que chegar na rádio às 5 da manhã. Caralho. Eu saía pra balada direto. E, ia direto pra rádio, fazia o programa, saía às 8 da manhã, chegava em casa, comia uma coisa, ia dormir às 9 e acordava 4 da tarde. Caralho. Engordei 10 quilos em 6 meses. Vida totalmente errada. Desregrada, uma puta vida maluca. E aí eu e o Bonfá também começamos a se dar muito mal no programa, cara. Muito mal, a gente começou a, não se entender. E... Aí, cara, a gente decidiu, então, separar. Não, mas aí foi pro Inutilidade Pública. A gente tava fazendo os dois simultâneos, né? O Boca Cheia e o Espaço de Inutilidade Pública. Daí, quando a gente decidiu se separar, no Espaço de Inutilidade Pública, eu escrevi os meus quadros na minha casa, no meu computador. O Bonfá escrevia os quadros dele, na casa dele, com o computador dele. A gente se encontrava na rádio e aí... Eu apresentava os textos e ele fazia vozes complementares nos meus textos e ele apresentava os textos dele e eu fazia vozes secundárias nos textos dele. Entendi. A gente editava lá na rádio e tal. Entendi. Aí quando a gente decidiu separar, eu falei, então tá bom, então separa. Eu falei, você fica... Eu nem queria mais apresentar o programa. Eu falei, fica com Boca Cheia, que eu não aguento mais acordar 4h30 da manhã, tomar no cu. Não aguento mais isso. E eu vou ficar com os meus personagens. Tá. E aí a gente que era separou. Mais o Homem Cueca ou tinha mais coisas? Na época era basicamente o Homem Cueca. O resto era meio coisas avulsas, assim, que a gente chamava. Eram historinhas. Mas o que era importante mesmo é o Homem Cueca. Daí eu falei, o Homem Cueca, então eu vou seguir adiante. E aí a gente se separou. Cada um foi para um canto. Ele continuou na rádio? E ele continuou fazendo Boca Cheia e logo depois desistiu e saiu fora. Tá. E eu continuei daí fazendo Homem Cueca sozinho na Jovem Pan. Na Jovem Pan mesmo. A gente separou. Tá. Eu falei, eu vou fazer os meus personagens e você continua com suas coisas. Ele continuou com o Boca Cheia. Aí logo depois ele já saiu do Boca Cheia e saiu da rádio. Entendi. E eu continuei fazendo Homem Cueca. E foi um puta de um sucesso. E aí foi o primeiro sucesso que eu fiz escrevendo. Textos escritos por mim. E aí, cara, o Homem Cueca foi uma bênção pra mim, porque eu ganhei a autoconfiança de falar, cara, eu consigo existir como uma carreira solo. Tá. Porque até então, tudo que eu fazia era sempre em grupo. Me deu muita insegurança, né? Eu falei, puta, será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Será que eu sei escrever? Ou eu vou ter que mudar de profissão? Vou ter que voltar para arquitetura, né? E aí, não, cara, o Homem Cueca foi um puta sucesso e aí foi o início da minha carreira solo, que daí vieram todos os outros personagens.